Diferentes espécies, genes e ecossistemas constituem o nosso meio ambiente. A variedade de organismos vivos faz do Brasil um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta Terra. A gente fala muito da floresta amazônica, que provavelmente detém mais de 70% da biodiversidade do planeta, mas a gente tem o cerrado, a gente tem uma série de outros biomas aí. O Brasil é mega diverso, nós temos tanto no Pantanal, como na floresta amazônica, como na Mata Atlântica, como na Caatinga, como no Cerrado, nos campos sulinos. Quando se fala de biodiversidade, nós falamos também de povos indígenas. Por quê? Porque as principais áreas da biodiversidade da Terra estão em territórios indígenas. Esses povos dependem, os seus estilos de vida dependem, condições da biodiversidade ao nosso redor. Tanta diversidade atrai o interesse mundial, mas a disputa pelos organismos vivos e pelo conhecimento dos povos tradicionais nem sempre é feita de maneira legal. Pode dizer que o primeiro caso de biopirataria no Brasil foi o do pau-brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil e se apropriaram do uso do pigmento vermelho do pau-brasil, né, uma espécie nativa e endêmica do Brasil, e levaram, né, e exploraram economicamente esse produto. É claro que naquela época não existia esse conceito, né, e esse conceito só veio ser firmado muito tempo depois. E de lá para cá tiveram vários casos em que a biodiversidade brasileira foi objeto de exploração econômica, de patenteamentos, né, ocorrendo no mundo inteiro. A biopirataria envolve tanto a apropriação da biodiversidade em si, como também dos conhecimentos de populações e povos tradicionais associados a essa biodiversidade. Nós vivemos no bioma amazônico, onde existe a maior biopirataria do mundo. Nós vemos lá, infelizmente, diariamente pessoas tentando levar as riquezas da nossa Amazônia para o exterior, os extratos naturais, os extratos de árvores, a medicina tradicional amazônica sendo aí exportada para o mundo inteiro e pouco dela sendo aproveitada no próprio Brasil. Na realidade, o que está acontecendo com o Brasil hoje é o que aconteceu há 20 anos atrás com países da África e da Ásia. O grande interesse de pessoas, de traficantes internacionais, de vir para o nosso país, retirar elementos da nossa biodiversidade, e aí vai desde animais vivos e plantas vivas, até também subprodutos como penas, peles, até venenos, né, de alguns desses nossos animais e plantas aí, micro-organismos também. A biopirataria ocorre em diferentes níveis e ocorre sim em nível nacional, né? Então, quando se publica sobre um conhecimento, sem proteger este conhecimento previamente, sem declarar que ele pertence àquele povo, está havendo uma apropriação indevida, tá? Então, assim, existem muitos casos de empresas brasileiras conhecidas que usam ativos da biodiversidade e que têm problemas sérios com reconhecer direitos coletivos e repartir os benefícios. Existem exemplos de universidades brasileiras que depositam nos seus bancos de dados recursos genéticos e não atribuem aquilo a um povo. Nós somos fruto de uma sociedade que foi construída, né, a partir do conhecimento desses povos originários, né? E sob o suor, o sangue dos povos originários e dos povos africanos, né, que é o que a gente mais tem que levar em consideração nesse momento, né? É o sangue e o suor deles, né, que permitiram à sociedade brasileira de existir. Então, enquanto a gente não se conscientizar da importância desses povos, enquanto a gente não se conscientizar do valor do conhecimento deles, e que o conhecimento deles é também um conhecimento científico, mas não é o conhecimento científico europeu, não é esse conhecimento científico convencional, mas é um conhecimento que tem valor e que precisa ser preservado e que é parte da nossa cultura, da nossa brasilidade. Esta ideia de perder, de alguém estar tomando controle daquilo com que esses povos convivem e coevoluem desde séculos, né? E de repente alguém se diz praticamente dono deste recurso de alguma forma, né?
Então, isso é uma ofensa muito grande, mesmo que talvez eles não sentem diretamente um dano material, né? Mas um dano ideológico, um dano moral, ou talvez até espiritual na visão destes povos. Nós somos um Brasil que foi colonizado por exploração, para retirada de recursos, recursos foram levados para outros países, eles foram reapropriados, foram indevidamente apropriados sem o reconhecimento de que alguém ou uma coletividade investiu tempo, melhorou geneticamente recursos para que nós tivéssemos a mandioca, a batata que não é inglesa, a batata é dos Andes, tá? Então, assim, para que nós tivéssemos o abacaxi, o pinhão, o açaí, o cupuaçu. E por falar em cupuaçu, apesar da fruta ser tipicamente brasileira, nós quase perdemos o direito de usar o nome original. Cupuaçu é uma fruta amazônica, muito parecida com o cacau, eles são da mesma família, e uma empresa japonesa patenteou o cupuaçu no Japão e na Europa como se fosse um produto deles. Então, uma fruta com um nome regional, nacional, uma fruta nossa, sendo patenteada por uma empresa estrangeira. Nós tínhamos um parceiro na Alemanha, lá tem lojas que chamam lojas de mundo, que procuram assim vender produtos mais ou menos diretamente do produtor, né, de comunidades, digamos, das florestas, né? E eles gostaram muito dos bombons de cupuaçu que a gente mandou para eles aqui de uma produtora local aqui. Aí recebemos um e-mail dizendo que nós devemos mandar esses bombons de cupuaçu, mas de forma alguma devemos colocar o nome do fruto, cupuaçu, nem nos documentos e nem nas embalagens, né? Aí, e a razão disso seria que este nome cupuaçu seria uma marca registrada de uma empresa japonesa, e essa empresa japonesa ameaçou nosso parceiro lá na Alemanha de multas. Cupuaçu é um fruto endêmico da Amazônia, é um nome inclusive indígena, cupuaçu, né, o grande cacau, né, na língua guarani. Então a gente começou a denunciar isso através do nosso próprio site, e a imprensa começou a se também, né, interessar por isso, noticiar isso, né? Então aí a gente fundou, assim, a gente iniciou uma campanha. Então, o nome da campanha popular foi O Cupuaçu é Nosso, né? Campanha contra a biopirataria. Então tem o chocolate que se faz do caroço do cupuaçu, que ele é da família do cacau, né? O cupulate. E este nome cupulate também tinha sido registrado como marca por esta empresa japonesa, e uma série de patentes, né? Na época eu trabalhei nesse projeto junto com a UNIT, né, a área de transferência de tecnologia da Embrapa, e foi um processo muito interessante, porque eles já tinham esse pedido depositado, já estava até concedido, quando os pesquisadores da Embrapa vieram a tomar conhecimento de que uma grande empresa japonesa do ramo de alimentos, tinha depositado um pedido de patente, mais de um, inclusive, no Japão, e era uma cópia idêntica do pedido de patente brasileiro. Não tinha, assim, uma diferença, uma linha, os mesmos fluxogramas, toda a parte de testes, resultados, era uma cópia do pedido brasileiro, né? Só que em japonês, depositado no Japão. Nós já havíamos perdido a patente já tinha sido feita. Então foi através do parlamento, foi através da Câmara dos Deputados, através dos deputados principalmente da região norte, que alertaram toda a casa, e ali foi feita uma grande mobilização, inclusive via Itamaraty, via reuniões em ONU, para que essa patente fosse quebrada no Japão e na Europa. Então o parlamento está sempre atento a isso, não apenas para a questão de patentes de nomes de produtos nacionais, mas também ao combate da biopirataria através das forças de segurança. Quando há algum tipo de proteção indevida, né, existem mecanismos para você anular aquele direito. Então, logicamente, cada país tem as suas formalidades,
Aqui no Brasil, você, quando tem um direito, uma patente que foi concedida indevidamente, violando alguns dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9279, né, de 96, que é a lei que a gente tem em vigor aqui no Brasil, você tem prazos que você tem que cumprir. Então, você pode pedir a nulidade administrativa, que é perante o próprio INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão aqui no Brasil que concede patentes e marcas. Então, você tem um prazo de até 6 meses da concessão da patente para pedir a nulidade, né, daquele direito, ou você pode pedir a nulidade judicial, né, perante aqui no Brasil a Justiça Federal, a qualquer tempo da vigência da patente. Para evitar que o mesmo processo acontecesse com o açaí, foi criado um projeto de lei para transformá-lo em produto nacional. Me preocupei em relação ao açaí, porque hoje é uma fruta internacional, e de alguém que fizesse da mesma forma. E esses projetos eles têm entrado aqui na Câmara. Em 2013, também foi patenteado a cachaça como um produto nacional, o nome cachaça, porque até então lá fora era usado como Brazilian Rum, o Brazilian Drink, né? Então a cachaça não, agora é cachaça, eles que usem o sotaque que quiserem para falar, mas a cachaça é um produto nacional e a partir deste projeto de lei o açaí também é um produto nacional que não pode ser patenteado por ninguém. São plantas, por exemplo, da biodiversidade amazônica e plantas que estão na biodiversidade brasileira, né? Que a gente tem outros tipos de conhecimentos tradicionais também, por exemplo, como o das quebradoras de babaçu, né? Quebradeira de babaçu, que também tudo que se tira do babaçu e como que isso, né, está sendo cada vez mais, né, apropriado. E o interessante é que as pessoas ainda questionam, a gente começou a discutir se tem que ter a patente já concedida ou o depósito. Mas quando algumas das pesquisas recentes que a gente tem feito, o que a gente verifica? O fato de já ter o depósito daquela patente já é em si uma tentativa de apropriação. Então, isso já comprova a existência de um desejo de biopirataria. Ou seja, a biopirataria existe, ela está aí o tempo todo. Só que, às vezes, a gente só vê essa biopirataria quando ataca alguma coisa que é, vamos dizer assim, amplamente conhecida, como o açaí, o cupuaçu, mas há muito mais por baixo dessa questão. Os biopiratas são os nossos vizinhos, muitas vezes, infelizmente. São pessoas que, às vezes, por falta de conhecimento do que estão causando, fazem em escalas absurdas. Um exemplo bem claro que eu dou para você é sobre o caso que a gente acabou de publicar sobre a onça pintada, da WCS, né? Que foi encontrado perfis comercializando dente, osso, pele, crânio de onça pintada pela internet, né? Um animal bandeira aí do nosso país, muito importante. E se você for ver as pessoas que fazem isso, elas não têm passagem pela polícia, não é uma pessoa violenta, certo? Não é um criminoso, vamos dizer assim, do que a gente costuma ver aí, né? Os criminosos armados, enfim. Mas a gente tem também quadrilhas. A gente tem quadrilhas especializadas. O tráfico de aves, por exemplo, pela BR-101 brasileira, é feita por quadrilhas, que são especializadas em fazer esse tipo de tráfico. Eu era agente ainda na Amazônia, nós estávamos atrás de droga e nos deparamos com um barco de tartarugas. Aquilo foi uma espécie de fagulha para eu começar a estudar um pouco mais e criar. E mais uns anos à frente, já como delegado da Polícia Federal, propôs a criação dessa divisão de repressão aos crimes ambientais na Polícia Federal e das suas delegacias nas 27 unidades da Federação. E o caso do alemão foi um caso muito interessante, porque foi o primeiro caso de um biopirata que foi confirmado. Ele era biopirata. Ele telefonava para laboratórios, ele estudava aranhas, ele sabia o que cada aranha continha, ele sabia os venenos das aranhas, para que serviriam os venenos das aranhas. Ele mandava cartas para cientistas, para bioquímicos na Europa, na Suíça, na Alemanha, e nós tínhamos consciência de estarmos diante de um caso exemplar, um caso clássico que iria servir como modelo, acabou servindo até
teve um trabalho na academia muito bem feito sobre esse caso. Dos exemplos assim que a gente geralmente cita, é o caso do uso do veneno da jararaca, que é utilizado em medicamento, né, que é comercializado hoje no mundo inteiro, um medicamento hipotensivo. E esse estudo, né, começou no Brasil e aí depois ele foi para uma empresa multinacional que desenvolveu esse produto e fatura, né, bilhões de dólares aí por ano com a comercialização desse produto, sem a devida repartição de benefícios para o Brasil. Eu sempre trabalhei com criação de abelhas sem ferrão, projetos de conservação em unidades de conservação também. Eu passei 2 anos avaliando esses anúncios, né? Inclusive fazendo monitoramento dos que saíam, dos que entravam, quais eram as espécies que estavam sendo comercializadas, se a pessoa que estava fazendo esse comércio, ela tinha liberação, porque a gente tem uma legislação no país. A gente tem legislação e a gente tem regulamentações também, estaduais e federal, né? Então a gente tem uma lei que ela libera o comércio, mas só onde ocorre a espécie, ou seja, na área de distribuição original de cada espécie, né? Então a gente conseguiu ver que mais de 30 espécies estavam sendo comercializadas. Muitas dessas pessoas não tinham o guia de trânsito animal, que é a GTA, que a lei pede que quando você faça o comércio e envie um animal para algum lugar, o envio tem que ser acompanhado dessa guia. Então essas pessoas a maioria das pessoas não estavam fazendo isso e estavam comercializando essas abelhas para locais onde elas não ocorrem naturalmente. O trabalho saiu em junho, 1º de junho, e 20 dias depois, todos os anúncios que a gente chamou atenção no artigo foram derrubados, mas outros anúncios já começaram a surgir, e assim, provando para a gente que esse tipo de trabalho ele não pode ser isolado. Não pode fazer uma vez e achar que está resolvido. Havia essa necessidade de que os países reconhecessem que os recursos genéticos, né, eram um bem e deveria ser tutelado pelo próprio país, né? E não seria um bem da humanidade como um todo, né? Era um bem de um povo, de um país mesmo de fato, né? Então, o primeiro marco relacionado a isso foi com a CDB, né, durante a Rio 92. É a Convenção de Diversidade Biológica, que foi criada em 1992, né? E ela prevê a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos desses recursos, quando alguém quer explorar eles, que ele reparte o benefício e que ele teria que fazer uma anuência prévia, um consentimento prévio, se ele quer acessar esses conhecimentos ou esses recursos, tá? A repartição de benefícios, ela vem aí como um instrumento da lei atual, da Lei de Acesso a Recursos Genéticos, que é a Lei 13.123, e ele serve para justamente garantir que haja uma repartição justa e equitativa, seja monetária ou não monetária. É como se você garantisse que uma parte daquilo que você vai auferir no futuro com o resultado da exploração econômica daquele ativo, que aquilo se reverta para aquelas pessoas ou para aquelas comunidades, para aquelas instituições que estiveram envolvidas naquele acesso. No âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, as conferências das partes decidiram criar um protocolo chamado Protocolo de Nagoya, que foi aprovado no Japão em 2010, né? Que avança no sentido de regulamentar como deve ser feita a repartição de benefícios. Mas algumas questões ficaram pendentes, principalmente no que tange à propriedade intelectual, porque como existe um outro organismo, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que discute desde o ano 2000 a criação de um ou vários futuros instrumentos internacionais de proteção a conhecimentos tradicionais, recursos genéticos e expressões culturais tradicionais, parte das decisões que deveriam ser tomadas no Protocolo de Nagoya ficou pendente para ser discutida por esse comitê intergovernamental no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A biopirataria, o impacto mais geral dela, né, é o atentado contra a soberania nacional, primeiro, né? E com isso ela retira do país
né, a possibilidade de utilizar esse ativo, né, também de maneira econômica, né, e a possibilidade de utilizar a eventual repartição de benefícios para a conservação dessas espécies e também para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades que interagem com essa espécie, que usam essa espécie. Então, cabe ao IBAMA fiscalizar que as instituições de pesquisa e as instituições que desenvolvem produtos, elas estejam atentas à legislação e cumpram com o exigido da legislação. Cabe ao IBAMA fiscalizar também que as instituições que estejam explorando economicamente produtos derivados do uso da biodiversidade, que elas estejam repartindo benefícios conforme manda a legislação. E cabe ao IBAMA também fiscalizar a saída do patrimônio genético nacional do país para fora, com essa finalidade de utilizar em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Existem sanções administrativas, né, criminais, então ele está sujeito a multa, sujeito a cancelamento do registro, sujeito à retirada dos produtos, cancelamento dos produtos. Então, existe todo um mecanismo de penalidades e sanções a qual a pessoa física ou jurídica está sujeita pela exploração indevida ou desrespeito aos mecanismos da Lei de Acesso a Recursos Genéticos. Nós temos que prosseguir na esteira da Rio 92, de todas essas iniciativas, do Protocolo de Nagoya e de todas essas iniciativas de repartição de lucros em relação aos saberes tradicionais, avançando, tá? Mas é importante também que nós, no Brasil, façamos um dever de casa em relação à biopirataria, em relação à proteção da biodiversidade brasileira. Qual é esse dever de casa? Nós precisamos fazer um grande inventário. Por exemplo, quando você destrói milhares de maracanãs de cobertura vegetal, nós podemos estar perdendo espécies. Podemos não, certamente estamos perdendo espécies que sequer foram conhecidas. O que tem sido feito já é um banco genético de todos esses produtos, frutas e extratos da Amazônia e dos biomas brasileiros. Isso já é feito geneticamente, então isso já tem sido preservado a nível nacional pela Embrapa, pela Zemater de todo o Brasil. Isso é muito importante, por quê? Porque nós já temos então toda a sequência genética e já está salvaguardado este produto como nosso. A biopirataria, ele é um problema sério, né? Não é um crime de baixo potencial, é um crime de grande potencial, muitas vezes envolvendo organizações criminosas, né? Para fazer esse tipo de tráfico. E, em segundo lugar, é termos um grupo coeso que envolva todas as escalas da sociedade. A sociedade civil organizada, organizações não governamentais, por exemplo, a academia, né, pesquisadores de uma forma geral, políticos e também aquelas pessoas que estão na linha de frente no combate, que é a polícia, né, Ministério Público, para abrir os inquéritos aí. Então a gente tem que ter uma visão bem ampla do problema, saber que a gente não consegue resolver isso sozinho e fortalecer os projetos que estão dando certo e as iniciativas que têm funcionado. Todas essas doenças que acometem a humanidade podem ser mitigadas, os males, doenças, com pesquisa de biotecnologia. A própria fome, ela pode ser mitigada globalmente com a pesquisa de biotecnologia. Então, a biodiversidade de um país como o nosso é uma riqueza incomensurável. A única forma que eu acredito que a gente vai transformar essa realidade é quando a gente vai poder abrir os olhos e os ouvidos de quem está tanto no lugar de poder, né, mas também do cidadão comum, da cidadã comum, de quem fala assim, olha, existe valor aqui dentro. E esse valor é um valor econômico, é um valor social, é um valor cultural que precisa ser preservado. Uma vez que a gente se conscientiza a sociedade disso, a gente muda o olhar. Quando a gente muda o olhar da sociedade, a gente pode começar a pensar que as leis e mesmo as ações burocráticas vão ser mais efetivas. Porque aí você vai ter uma sociedade que tem um olhar cuidadoso para aquelas pessoas, para aquele universo, para aquelas riquezas.